Se você acha que conhece todas as promessas da base do Palmeiras, meu irmão, eu acho que você tá enganado. Aqui no Palmeiras 90 Mais a gente faz conteúdo falando da base diversas vezes, mas dessa vez eu separei um conteúdo diferente. 7 crias da academia, das quais você provavelmente não ouviu falar, e algumas delas até estão no profissional atualmente. Bora começar a entender por que a base do Palmeiras é a melhor do mundo. E o primeiro jogador é um zagueiro africano, tá? Nascido na Costa do Marfim, Koné. É um jogador que recentemente assinou contrato profissional ou pré-contrato, né, com o Palmeiras e tem uma multa rescisória na casa de 100 milhões de euros. E isso não é à toa, tá? O Koné foi disputado por Arsenal e Barcelona e o Palmeiras deu um chapéu nos dois. Um zagueiro incrível, alto e com ótima velocidade e saída de bola. É o tipo de jogador firme que não passa despercebido, tá? É um jogador com muita qualidade, velocidade e assim, além do Barcelona e do Arsenal, eu ouvi falar que Chelsea e Liverpool também tentaram a contratação do defensor. Ele está no Palmeiras e aqui permanecerá por pelo menos mais 3 anos e em breve deve estrear no profissional. Ele é tratado como uma joia e eu garanto que você ouviu falar dele no máximo essa semana, né? Porque como ele é estrangeiro, o Palmeiras não pode inscrevê-los em alguns torneios até que ele faça 18 anos. Data essa que tá chegando, então em breve provavelmente veremos mais do Koné. E olha que legal, né? Eu não sei se você sabe, mas são 142 jogadores na base do Palmeiras e não dá pra aproveitar todo mundo, né? Então o que o Verdão fez? Olha que estratégia inteligente do JP Sampaio. O Palmeiras criou uma política de mais-valia em cima dos jogadores. Faz ideia do que é isso? É mais ou menos assim, ó. O Palmeiras cria o jogador, enfim, dá toda a estrutura psicológico, amparo pra família. E aí vamos imaginar que ele é um jogador que não tem condição de jogar no titular do Palmeiras, no profissional, né, nesse momento. Beleza. O Palmeiras empresta ou vende o jogador e mantém um percentual, né, uma cláusula ali, né, dentro do passe do garoto. E aí na hora que vende, meu irmão, é 50, 60% que vem pro Palmeiras, sem que o Palmeiras precise necessariamente ser o holofote pro garoto. Ideia brilhante. O segundo jogador dessa lista é o Thiago Baroni, que é um zagueiro também, vindo do Coritiba, tá? E a situação dele é até mais engraçada, porque o Palmeiras está negociando a saída do zagueiro Benedetti. O Arsenal provavelmente vai contratá-lo por 75 milhões de reais. E aí nessa situação o Verdão precisava buscar uma opção que tivesse no máximo no sub-20 para poder jogar no profissional no ano que vem, né? E olha que fantástico, o Baroni tem exatamente as mesmas características do Benedetti. Zagueiro alto, não tão veloz, mas com ótimo tempo de bola, tá? E veio do Curitiba, ou seja, ele já tem um pouco de vivência e de bagagem aqui no futebol brasileiro. A tendência é que ele jogue no Palmeiras Sub-20 até o ano que vem, e no ano que vem a tendência é que ele tenha uma oportunidade para jogar no time principal. Zagueiro completo e que vai fazer uma ótima dupla com o Koné em algum momento do Palmeiras. E o mais legal é que ele já teve em observação em convocações da seleção brasileira, tá? Ou seja, é um jogador daqueles que você não pode tirar o olho, porque ele pode, calma, ele pode se tornar um jogador incrível. A gente toma muito cuidado quando fala da base, porque funciona mais ou menos assim, né? Não depende só do talento do garoto. O garoto, além de talentoso, ele tem que ter uma série de características, né? Uma família que dê Professor amparo pra ele, Miguel. não veja um deslumbre Obrigado, da bom dia. situação. Tem que ser um menino com a cabeça no Bom lugar. dia. Porque, cara, imagina você com 17, 18 anos ganhando 40, 50, 100 mil reais por mês. É muita grana, né? Você tem noção do trabalho que o Palmeiras fez com o Endrick e com o Estevão para que os jogadores não se deslumbrassem? Pois é, isso faz falta nas bases de todo o Brasil, porque só o Palmeiras tem um trabalho tão completo assim. O próximo jogador é um camisa 10 de peso e que já tá no profissional, tá? Eric Belé, um excelente jogador que vai ganhar um vídeo só pra ele em breve, tá? O Eric Belé é um meia atacante que bate falta como ninguém, ótimo finalizador, bom passe, leitura de jogo e um garoto com potencial para se tornar ainda um dos principais jogadores do Palmeiras. Atualmente ele foi convocado para a Copa do Mundo Sub-20 e só para você ter uma noção, ele é tido, inclusive na Europa, como um alvo em potencial.
Chelsea, sempre eles, né? E até o incrível Manchester United estão de olho no jogador, tá? Palmeiras já colocou uma multa rescisória em cima dele, é claro, para que ele esteja blindado contra times da Europa. Uma vez que aqui no Brasil dificilmente alguém vai seduzi-lo, né? O Eric Belé tem 17 gols em 35 jogos. É absurdo, tá? Porque ele é um meio-campista alto, ou seja, bate escanteio, mas também pode ficar na área se necessário. Bom tecnicamente, habilidoso, abre espaço. Inclusive, ele tem uma característica que se busca muito nos jogadores hoje em dia, que é o tal box to box, né? Sabe o que é isso? O cara que faz de uma ponta da defesa, né, da área defensiva até a área ofensiva. Ou seja, ele corre bastante no jogo, ele se entrega muito. E tem potencial, sim, para ser inclusive jogador de seleção brasileira. Já pensou, meu irmão? Também precisamos conhecer Luiz Otávio, um meio central ou volante, como você preferir, com muita qualidade. Ele disputou recentemente o Mundial Sub-17 pelo Palmeiras e, cara, ele é um jogador diferente. Você vê pela forma dele de bater na bola e pela forma em que ele conduz a equipe, quase como um maestro. É o tipo de jogador que, assim, se o Palmeiras precisar, o Sub-17 precisar acelerar, ele tem condição. Se precisar segurar o jogo, ele também tem condição. É muito diferenciado e um meio-campista diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Aqueles meio-campistas, sabe, que só tocam de lado? Não. O Luiz Otávio é vertical, ele ataca sempre o espaço e tem uma noção de jogo, uma inteligência diferenciada. Esse garoto também em breve nós vamos ver no profissional, eu tenho certeza do que eu tô falando. Em 2025 são 5 assistências e 3 gols, números ok, né, para um volante ou um MC ali. A maior parte dos gols dele batendo de fora da área, porque além de tudo, ele tem uma visão de jogo diferenciada. Então ele se posiciona sempre ali no terceiro quarto do campo, buscando encontrar um passe em diagonal ou finalizar de longe. Jogador diferenciado que também entrou na nossa lista. E o que falar do lateral esquerdo Arthur, que nem conheço e já considero pacas, né? O Arthur tem como principais características a velocidade e um cruzamento refinado. Muito provavelmente ele vai estrear pelo Palmeiras no profissional em breve, tá? Ainda em 2025 a tendência é que a gente veja o garoto em campo. E é legal isso, né? Porque ele é um menino com uma característica diferente do que a gente tem, do Piquerez e do Jefté, né? Ele é muito veloz. Então o que pode acabar acontecendo? Diferente do Vanderlan, e é esse o grande ponto, né? O Palmeiras está evitando lançá-lo muito rapidamente para depois acabar meio que perdendo o timing, né? O Arthur ele tá sendo bem trabalhado, assim como o Gilberto, né, com muita calma, que é para quando ele começar a jogar no profissional, ele realmente conseguir galgar degraus. O Vanderlan ele começou muito bem e depois estagnou. Não queremos ver isso com o nosso garoto e o Arthur está sendo tratado com muita calma. Em 2025, graças a esse apoio constante na ala ofensiva, o Arthur já tem mais de 6 assistências, tá? Cruzamentos milimétricos e uma boa finalização de fora da área. É isso que a gente pode esperar do garoto. E a seleção brasileira que o aguarde. O sexto jogador é o goleiro Aranha. O Aranha é um goleiro que já está no profissional, inclusive no site oficial do Palmeiras ele já consta como terceiro goleiro, quarto goleiro, né? E é um jogador diferente do qual a gente pouco viu. Os treinamentos dele no Palmeiras, eles mostram que é um garoto com muito potencial de amadurecimento e evolução. Resta saber se ele vai ter paciência, né, para esperar. Porque, vamos lá, a gente tem o Everton, que é o goleiro titular, o Carlos Miguel brigando pela posição, o Marcelo Lomba, que, cara, é um goleiro experiente, né? Pode ocupar essa função também. E o Aranha para aprender com esses jogadores, né? A expectativa é que com o passar do tempo, 2026, talvez 2027, o Carlos Miguel assuma a meta do Palmeiras e o Aranha fique como segundo goleiro. Para isso acontecer, além de paciência, ele vai ter que ter humildade para aguardar a oportunidade para ele e aí sim não tomar nem conhecimento do jogo ao vestir a camisa do Verdão, tá? As principais características dele são reflexo, ele é muito rápido até por ser jovem, né? E a força de explosão. Um goleiro que sabe jogar com os pés e que pode vir para assumir de repente um protagonismo no futuro, né? Por que não? E para fechar o vídeo, ele, que para mim é o melhor jogador da base do Palmeiras atual, Gilberto. Gilberto é um lateral daqueles que você, como eu posso te dizer assim, admira vendo jogar. Eu sei que o Marcelo é lateral esquerdo, mas ele lembra muito a qualidade técnica do Marcelo. O Gilberto apoia muito bem, bate na bola como ninguém, mas ele tem um problema, tá?
Defensivamente, o garoto ainda não está pronto. Então, o que eu tava pensando aqui? Será que não compensa o Abel dar uma oportunidade ou outra pra ele no meio-campo, só pra gente ver o que acontece, sem pressão? Tipo o Paulistão de 2026, quando começar, deixa o moleque jogar de camisa 10 ali, dá um tempinho pra ele, ver o que acontece. O máximo que pode acontecer é ele não ir bem e ok, a gente baixa a guarda e retorna ali pra ele pra lateral. E se der certo? Se der certo, eu falo uma coisa pra vocês com mais absoluta certeza. O Gilberto vai se tornar o melhor lateral ou meia que surgiu da base nos últimos anos, tá? Levando em consideração que o Estevão é ponta. É um ótimo jogador com muito talento e muita condição. Então é isso, senhoras e senhores, nosso top 7 jogadores diferenciados da base com o estilo do Palmeiras 90 mais de comunicar, tá? Eu espero que você entenda que uma base de futebol profissional é muito mais do que simplesmente botar uns meninos que sabem jogar pra jogar. Não. Uma base de futebol profissional leva em consideração estrutura, leva em consideração apoio psicológico para o jogador e para a família, leva em consideração amparo e segurança para a família e principalmente leva em consideração o fato de que são jovens e por conta disso vão oscilar. Em dados momentos não estão maduros para situações que os reserva, né, que o tempo os reserva. Então é necessário paciência. É necessário que abra-se um pouquinho do profissional para eles, treina com o profissional, vai conhecendo. E aí, em breve, esses moleques vão estar voando, cara. O Palmeiras está fazendo mais de R$ 1 bilhão só com venda de jogadores da base. Isso não é por acaso, gente. Isso não pode ser por acaso. O Palmeiras é o time que mais revela e mais lucra na América do Sul, né, com jogadores de base. E o time profissional do Palmeiras hoje só é montado dessa forma porque a base nos fez render frutos. Nós colhemos frutos da base. Além disso, o Palmeiras tem tomado uma postura muito inteligente de contratação, né? Contratando na sua base jogadores mais jovens, com potencial de revenda. O Paulinho, que é o último craque que chegou no Verdão, tem 24, 25 anos, acho. É novo. Pode ser revendido ainda no momento, se for necessário, né? Então, assim, de maneira geral, pra mim, o Palmeiras tem, né, possui a melhor estrutura de base da América do Sul e briga com os grandes europeus, não deixando nada a desejar. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Um forte abraço, fiquem com Deus e avante palestra.